No inverno de 1942, quando relatórios diários indicavam cercos iminentes e colapsos logísticos no fronte oriental, uma ordem direta partiu do quartel-general de Adolf Hitler, proibindo qualquer retirada sem autorização pessoal. A diretiva determinava que posições deveriam ser mantidas até o último homem, mesmo quando o rompimento ainda era militarmente possível. Generais experientes alertaram que a manutenção de bolsões isolados levaria à destruição completa das forças cercadas. Esses alertas constam em documentos oficiais e registros do alto comando alemão. A decisão foi mantida, apesar das evidências, selando destinos que já se tornavam previsíveis. A política de não recuar não surgiu de improviso, mas de uma visão estratégica cada vez mais centralizada e desconfiada da liderança política em relação aos comandantes profissionais. Hitler passou a interpretar retiradas operacionais como sinais de fraqueza moral e deslealdade, ignorando princípios básicos da guerra de manobra. Essa postura alterou profundamente a cadeia de comando da Wehrmacht. Ordens táticas passaram a ser determinadas em nível político, muitas vezes sem compreensão da situação real no terreno. O resultado foi a perda sistemática de flexibilidade operacional. À medida que o exército alemão avançava profundamente no território soviético, suas linhas de suprimento tornavam-se longas e vulneráveis. Quando o Exército Vermelho iniciou contraofensivas coordenadas, a retirada organizada tornou-se um imperativo militar. Ainda assim, ordens expressas proibiam qualquer movimento para trás, mesmo diante de ameaças de cerco total. Unidades inteiras permaneceram imóveis, enquanto forças inimigas fechavam os anéis ao seu redor. A possibilidade de preservação de tropas foi deliberadamente descartada. A insistência em manter posições fixas transformou derrotas locais em aniquilações completas. Em vez de salvar homens e material para futuras linhas defensivas, o comando alemão passou a sacrificar formações inteiras. Essa lógica foi aplicada repetidamente ao longo de 1942 e 1943. O custo humano dessas decisões foi elevado e mensurável em registros oficiais de perdas. A política de não recuar tornou-se um fator estrutural da derrota alemã. Este documentário examina de forma técnica e documental como essas ordens foram formuladas, aplicadas e mantidas, apesar de seus resultados catastróficos. A análise se baseia exclusivamente em fontes históricas verificadas e consenso historiográfico. O foco está nas consequências militares objetivas, não em julgamentos emocionais. Ao longo do roteiro, cada decisão será contextualizada dentro da realidade operacional do período. O objetivo é compreender como uma ordem específica condenou milhares de soldados alemães à morte evitável. A origem da ordem de não recuar está diretamente ligada à experiência de Adolf Hitler na Primeira Guerra Mundial e à sua interpretação pessoal do colapso alemão em 1918. Hitler acreditava que a derrota não havia sido causada por falhas militares objetivas, mas por uma suposta quebra de vontade e disciplina. Essa visão passou a orientar suas decisões estratégicas durante a Segunda Guerra Mundial. Retiradas passaram a ser vistas como sinais de fraqueza moral, não como manobras legítimas. Essa convicção ideológica influenciou profundamente sua relação com o comando profissional da Wehrmacht. Durante as primeiras fases da Operação Barbarossa, em 1941, o avanço alemão foi rápido, mas logisticamente frágil. À medida que o exército alemão se distanciava de suas bases, a resistência soviética aumentava em intensidade e coordenação. Generais no terreno começaram a solicitar recuos limitados para encurtar linhas e reorganizar unidades. Em vários casos, esses pedidos foram inicialmente aceitos, mas sempre com relutância por parte de Hitler. A partir do outono de 1941, essa tolerância começou a desaparecer. A crise do inverno de 1941 marcou um ponto de inflexão decisivo na condução da guerra pelo alto comando alemão. Diante da contraofensiva soviética nos arredores de Moscou, várias unidades alemãs estavam exaustas, mal equipadas e ameaçadas de cerco. Muitos comandantes defenderam retiradas estratégicas para evitar o colapso total. Hitler, no entanto,
interveio diretamente, ordenando que as posições fossem mantidas a qualquer custo. Essa decisão foi formalizada em ordens escritas e transmitidas por toda a cadeia de comando. A partir desse momento, a política de não recuar deixou de ser episódica e passou a ser doutrina imposta. O Führer assumiu controle cada vez mais direto sobre decisões táticas que antes cabiam aos comandantes de campo. Oficiais que insistiam em recuos eram frequentemente destituídos ou transferidos. A autonomia operacional da Wehrmacht foi progressivamente reduzida. Esse processo criou um ambiente de comando baseado no medo de contrariar ordens superiores. Com o endurecimento dessa política, a flexibilidade estratégica alemã foi seriamente comprometida. A guerra de movimento, que havia sido a base dos sucessos iniciais, deu lugar a uma defesa rígida e estática. Em vez de preservar forças para futuras operações, unidades eram fixadas em posições insustentáveis. A lógica militar foi substituída por obediência absoluta. Esse padrão de decisão preparou o terreno para as grandes catástrofes que se seguiriam. Em dezembro de 1941, a formalização da política de não recuar ocorreu por meio de diretivas claras emitidas pelo alto comando alemão sob instruções diretas de Hitler. Essas ordens determinavam que posições conquistadas deveriam ser mantidas mesmo quando isoladas, sob a justificativa de que a firmeza impediria o avanço soviético. A decisão ignorava avaliações logísticas que apontavam escassez de munição, combustível e alimentos. Relatórios do fronte indicavam que a manutenção dessas posições não oferecia vantagem operacional real. Ainda assim, a orientação permaneceu inalterada. A interferência direta de Hitler nas operações militares intensificou-se à medida que a situação estratégica se deteriorava. O Führer passou a emitir ordens detalhadas sobre movimentos de divisões e corpos de exército, frequentemente a partir de mapas desatualizados. Essa centralização minou o princípio básico de comando descentralizado adotado pela Wehrmacht desde antes da guerra. Oficiais superiores passaram a executar ordens que sabiam ser militarmente inviáveis. A responsabilidade pelo resultado final foi deslocada do comando profissional para a liderança política. Casos documentados mostram que retiradas locais, quando autorizadas tardiamente, já não eram suficientes para evitar o cerco. Unidades que poderiam ter se deslocado dias antes permaneceram imóveis até que as rotas de fuga fossem fechadas. A doutrina de manter posições transformou batalhões manobráveis em alvos fixos. O Exército Vermelho explorou essa rigidez com manobras de envolvimento em profundidade. O efeito acumulado foi a perda de formações inteiras, sem ganho estratégico correspondente. A política de não recuar também afetou a moral e a coesão das tropas alemãs. Soldados no terreno passaram a compreender que ordens superiores não levavam em conta a realidade enfrentada nas linhas de frente. A confiança na cadeia de comando foi gradualmente erodida. A percepção de abandono tornou-se comum entre unidades cercadas. Registros de diários e relatórios internos refletem essa ruptura psicológica. Do ponto de vista operacional, a insistência em manter posições inviáveis impediu a criação de linhas defensivas mais curtas e sustentáveis. Em vez de consolidar ganhos e preservar efetivos, o comando alemão aceitou perdas crescentes como custo inevitável. Essa abordagem contrastava com princípios militares clássicos, amplamente conhecidos pelos próprios oficiais alemães. A discrepância entre doutrina ensinada e ordens recebidas tornou-se evidente. A política imposta preparou o cenário para desastres de escala ainda maior nos meses seguintes. O ápice inicial da política de não recuar manifestou-se de forma clara durante a campanha de 1942, no sul da União Soviética. A ofensiva alemã em direção ao Volga e ao Cáucaso estendeu ainda mais as linhas de suprimento e fragmentou os agrupamentos de forças. O 6º Exército, avançando em direção a Stalingrado, operava cada vez mais isolado de reservas estratégicas. Relatórios do comando no terreno alertavam para a vulnerabilidade dos flancos, defendidos por tropas aliadas menos equipadas. Essas advertências foram registradas e encaminhadas ao alto comando. Quando as forças soviéticas lançaram a Operação Urano, em novembro de 1942, o cerco ao 6º Exército
tornou-se uma possibilidade concreta em poucos dias. Comandantes alemães solicitaram autorização imediata para uma ruptura em direção ao oeste, enquanto ainda havia mobilidade operacional. A resposta de Hitler foi a reafirmação da ordem de manter posições, acompanhada da promessa de suprimento aéreo. Essa decisão contrariava avaliações técnicas da Luftwaffe, que já indicavam incapacidade de sustentar um exército inteiro por via aérea. Mesmo assim, a ordem foi mantida sem alterações. A proibição de recuo em Stalingrado transformou uma situação crítica em uma catástrofe irreversível. À medida que o cerco se consolidava, a escassez de alimentos, munição e combustível tornou-se aguda. As unidades alemãs perderam progressivamente a capacidade de manobra e de resistência organizada. Tentativas tardias de reorganização não conseguiram alterar o quadro estratégico. A destruição do Sexto Exército passou a ser apenas uma questão de tempo. O impacto dessa decisão foi mensurável em termos humanos e militares. Centenas de milhares de soldados alemães foram mortos, feridos ou capturados ao final da batalha. A perda de um exército inteiro representou um golpe sem precedentes para a Wehrmacht. Além das perdas humanas, enormes quantidades de material foram abandonadas ou destruídas. O equilíbrio estratégico no fronte oriental foi definitivamente alterado. Stalingrado consolidou a política de não recuar como um padrão decisório, não como um erro isolado. Em vez de reconsiderar a doutrina imposta, Hitler interpretou a derrota como resultado de falhas individuais e não da ordem em si. A lição militar amplamente reconhecida foi ignorada. O comando alemão passou a aplicar a mesma lógica em outros teatros de operações. O precedente estabelecido em Stalingrado influenciaria decisões fatais nos anos seguintes. Após a destruição do Sexto Exército em Stalingrado, a política de não recuar não foi abandonada, mas ampliada para outras frentes de combate. Em 1943, mesmo diante da crescente superioridade material e numérica dos aliados, Hitler continuou a exigir a manutenção de posições expostas. Ordens semelhantes foram aplicadas em setores do fronte oriental, como Demiansk e Rzev, onde bolsões cercados consumiram recursos sem produzir efeitos estratégicos duradouros. A lógica da resistência absoluta substituiu a análise operacional racional. O custo humano dessas decisões continuou a aumentar. No fronte oriental, a rigidez imposta pelo Comando Central impediu retiradas planejadas que poderiam ter encurtado linhas e preservado forças. Unidades alemãs permaneceram em salientes vulneráveis, sujeitas a ataques concentrados do Exército Vermelho. A defesa dessas posições exigia constante envio de reforços que eram rapidamente consumidos. A capacidade de criar reservas móveis foi progressivamente perdida. O exército alemão passou a reagir aos acontecimentos em vez de moldá-los. A mesma política começou a ser aplicada de forma sistemática no teatro ocidental à medida que a guerra avançava. Durante a campanha da Normandia, em 1944, Hitler proibiu recuos táticos mesmo após o desembarque aliado. Divisões alemãs foram ordenadas a manter posições sob intenso bombardeio aéreo e de artilharia. A falta de liberdade de manobra impediu a formação de linhas defensivas eficazes no interior da França. Como resultado, forças inteiras foram cercadas e destruídas em operações de envolvimento. A interferência direta do Führer aprofundou o conflito entre a liderança política e os comandantes militares profissionais. Oficiais com experiência operacional reconheciam a necessidade de retiradas controladas, mas suas recomendações eram sistematicamente rejeitadas. A destituição de comandantes tornou-se um instrumento para impor obediência. Essa prática enfraqueceu ainda mais a eficácia do comando alemão. A cadeia de comando perdeu coesão e credibilidade. Do ponto de vista estratégico, a insistência em manter cada posição transformou a guerra em uma sequência de derrotas cumulativas. Em vez de preservar forças para uma defesa em profundidade, o comando alemão aceitou perdas irreversíveis em sucessivos bolsões. A vantagem material dos aliados foi amplificada por essa rigidez doutrinária. A política de não recuar passou a funcionar como um multiplicador das derrotas alemãs. O caminho para o colapso final estava sendo traçado de forma contínua. Em 1944,
A política de não recuar alcançou seu estágio mais destrutivo à medida que o território do Terceiro Reich se tornava o próprio campo de batalha. No fronte oriental, grandes ofensivas soviéticas, como a Operação Bagration, colocaram em evidência a fragilidade das defesas alemãs. Unidades inteiras receberam ordens para manter posições, mesmo quando completamente ameaçadas de cerco. A possibilidade de retirada para linhas defensivas mais curtas foi sistematicamente negada. O resultado foi a destruição sucessiva de exércitos inteiros. A Operação Bagration, iniciada em junho de 1944, demonstrou de forma inequívoca os efeitos acumulados da rigidez imposta pelo Comando Central. O Grupo de Exércitos Centro, já enfraquecido, foi mantido em salientes vulneráveis por ordens diretas de Hitler. Quando o ataque soviético começou, as forças alemãs careciam de reservas móveis e de liberdade de manobra. A proibição de recuo impediu qualquer reorganização eficaz. Em poucas semanas, o grupo de exércitos praticamente deixou de existir como força operacional coerente. As perdas humanas resultantes dessas decisões foram documentadas em relatórios oficiais e estimativas posteriores. Centenas de milhares de soldados alemães foram mortos, feridos ou capturados durante o colapso do verão de 1944. A destruição do Grupo de Exércitos Centro superou em escala até mesmo a catástrofe de Stalingrado. O impacto estratégico foi devastador, abrindo caminho direto para o avanço soviético em direção à Alemanha Oriental. A ordem de manter posições contribuiu diretamente para essa ruptura. No teatro ocidental, uma lógica semelhante produziu resultados comparáveis após a ruptura aliada na Normandia. Durante a retirada alemã da França, ordens para manter cidades e pontos estratégicos atrasaram movimentos essenciais. Bolsões como o de Falaise resultaram da incapacidade de autorizar retiradas oportunas. Unidades alemãs foram cercadas e destruídas em massa. A perda de homens e equipamentos acelerou o colapso da frente ocidental. Ao final de 1944, a política de não recuar havia esgotado a capacidade operacional da Wehrmacht em múltiplos frontes. A insistência em defender cada posição, independentemente de seu valor estratégico, produziu um padrão previsível de aniquilação. As forças alemãs já não possuíam reservas suficientes para responder a crises simultâneas. O custo humano dessas decisões tornara-se irreversível. A guerra caminhava para seu desfecho sob o peso dessas ordens acumuladas. No início de 1945, a política de não recuar tornou-se ainda mais rígida à medida que as forças aliadas avançavam simultaneamente do leste e do oeste. Hitler passou a declarar cidades inteiras como fortalezas, determinando que fossem defendidas até o último homem, independentemente da situação militar. Essas ordens foram emitidas mesmo quando tais localidades não possuíam valor estratégico real. A designação de fortalezas impedia retiradas organizadas e transformava centros urbanos em bolsões isolados. O efeito foi a repetição, em escala crescente, de cercos e destruições completas. No fronte oriental, unidades alemãs em retirada foram sistematicamente impedidas de cruzar rios ou abandonar posições-chave sem autorização direta. Em muitos casos, essa autorização nunca chegou ou foi concedida tarde demais. Tropas cercadas continuaram a lutar até o esgotamento total de recursos. A consequência imediata foi o aumento exponencial de baixas e capturas. O Exército Vermelho explorou essa rigidez com ataques coordenados e rápidos envolvimentos. A interferência direta de Hitler nas decisões táticas alcançou níveis extremos durante a defesa do território alemão. Ordens eram transmitidas diretamente às unidades, contornando níveis intermediários de comando. Essa prática minou completamente a capacidade dos comandantes locais de reagir às condições reais do combate. A desconexão entre ordens recebidas e a situação no terreno tornou-se evidente. A cadeia de comando operava de forma fragmentada e ineficaz. A insistência em manter posições também afetou a evacuação de civis e a preservação de infraestrutura militar. Recursos que poderiam ter sido utilizados para estabelecer novas linhas defensivas foram consumidos na defesa de localidades condenadas. A lógica de resistência absoluta
impediu qualquer planejamento de retirada estratégica em profundidade. O resultado foi o colapso simultâneo de múltiplos setores da frente. A capacidade de coordenação alemã aproximava-se do limite. Do ponto de vista humano, as consequências dessas decisões foram particularmente severas. Soldados alemães, muitos deles jovens e mal treinados, foram enviados para posições sem possibilidade real de sobrevivência. A política de não recuar deixou de ser uma escolha estratégica e tornou-se uma sentença previsível. Registros de baixas e rendições em massa confirmam esse padrão. A guerra aproximava-se do fim sob o peso de decisões que já não podiam ser revertidas. À medida que a derrota alemã se tornava inevitável, a política de não recuar passou a operar também como instrumento político e ideológico. Hitler interpretava qualquer retirada como ameaça direta à autoridade do regime e à sua própria liderança. Ordens de manter posições eram emitidas não apenas por razões militares, mas como demonstração de controle absoluto. Essa postura agravou a dissociação entre objetivos políticos e realidade operacional. A guerra passou a ser conduzida sob critérios alheios à lógica militar. O conflito entre Hitler e o comando profissional da Wehrmacht atingiu seu ponto mais crítico nos últimos meses da guerra. Generais experientes, conscientes da impossibilidade de defesa prolongada, tentaram adaptar estratégias defensivas mais flexíveis. Essas tentativas foram sistematicamente rejeitadas ou ignoradas. A substituição de oficiais tornou-se frequente, com nomeações baseadas em lealdade pessoal. O efeito prático foi a perda definitiva de competência no nível de comando. No terreno, a rigidez imposta traduziu-se em resistência fragmentada e isolada. Unidades separadas lutavam sem coordenação efetiva, incapazes de apoiar umas às outras. A ausência de liberdade de manobra impediu qualquer tentativa de estabilização das frentes. O inimigo explorou essas falhas com rapidez crescente. Cada bolsão destruído reduzia ainda mais a capacidade de resistência alemã. A política de não recuar também teve impacto direto na rendição ordenada de tropas. Mesmo quando a derrota era evidente, ordens proibiam capitulações locais que poderiam poupar vidas. Soldados continuaram a lutar em condições sem esperança até serem mortos ou capturados. Essa postura prolongou combates desnecessários e ampliou o número de vítimas. O custo humano dessas decisões foi elevado mesmo nos últimos dias do conflito. Do ponto de vista historiográfico, a insistência em manter posições até o fim é reconhecida como um fator decisivo no aumento das perdas alemãs. Estudos militares posteriores apontam que retiradas organizadas poderiam ter preservado contingentes significativos. A recusa sistemática em aceitar essa realidade transformou derrotas em destruições totais. A política imposta deixou um legado de decisões inflexíveis e consequências irreversíveis. A responsabilidade dessas escolhas permanece claramente documentada. Nos últimos meses do conflito, a política de não recuar passou a produzir efeitos cumulativos que aceleraram o colapso total do esforço de guerra alemão. A inexistência de linhas defensivas coerentes resultou da recusa sistemática em abandonar posições inviáveis no momento oportuno. Cada tentativa tardia de reorganização encontrava forças já fragmentadas e exauridas. A superioridade material dos aliados tornou-se esmagadora diante de um adversário imobilizado por ordens rígidas. O resultado foi a perda contínua de território sem possibilidade de estabilização. A defesa do Reich transformou-se em uma sucessão de combates isolados, desconectados de qualquer estratégia abrangente. Cidades e regiões inteiras foram defendidas sem coordenação operacional, apenas por imposição política. A ausência de retiradas planejadas impediu o estabelecimento de uma defesa em profundidade no interior da Alemanha. Tropas eram consumidas em confrontos locais, sem impacto no quadro geral da guerra. O esgotamento humano e material atingiu níveis irreversíveis. A insistência em manter posições também comprometeu o uso racional das forças restantes. Unidades blindadas e mecanizadas, essenciais para manobras defensivas, foram fixadas como infantaria estática. A perda de mobilidade eliminou qualquer capacidade de resposta rápida às ofensivas aliadas.
O comando alemão passou a operar em modo puramente reativo. A iniciativa estratégica havia sido completamente perdida. Em termos administrativos e logísticos, a política de não recuar provocou um colapso na organização militar. Linhas de suprimento foram cortadas repetidamente e depósitos inteiros caíram intactos nas mãos do inimigo. A impossibilidade de retirada ordenada impediu a destruição ou evacuação de recursos estratégicos. O esforço de guerra alemão tornou-se logisticamente inviável. A derrota deixou de ser uma possibilidade e tornou-se uma certeza operacional. Ao final, a política imposta desde os primeiros anos do conflito revelou-se autodestrutiva em todos os níveis. O sacrifício contínuo de tropas não produziu ganhos estratégicos proporcionais. Em vez de prolongar a capacidade de resistência, a ordem de não recuar acelerou o colapso militar. As consequências humanas foram profundas e documentadas. A guerra aproximava-se do fim sob o peso dessas decisões acumuladas. A política de não recuar imposta por Adolf Hitler ao longo da Segunda Guerra Mundial constituiu uma ruptura deliberada com princípios militares amplamente reconhecidos. Ao substituir a flexibilidade operacional por ordens rígidas de manutenção de posições, o comando alemão comprometeu a capacidade de adaptação da Wehrmacht. Decisões que poderiam ter preservado forças foram sistematicamente descartadas. O resultado foi a transformação de derrotas localizadas em destruições completas. Esse padrão repetiu-se de forma consistente em múltiplos teatros de operações. As consequências humanas dessa política foram mensuráveis e documentadas em relatórios oficiais e estudos historiográficos posteriores. Centenas de milhares de soldados alemães morreram, foram feridos ou capturados em cercos que poderiam ter sido evitados. A perda de exércitos inteiros representou um custo irreversível para o esforço de guerra do Terceiro Reich. Além das baixas, enormes quantidades de material e infraestrutura foram perdidas. O impacto dessas decisões ultrapassou o campo de batalha imediato. Do ponto de vista estratégico, a insistência em manter posições inviáveis acelerou o colapso geral das forças alemãs. A ausência de retiradas planejadas impediu a criação de defesas em profundidade e a preservação de reservas móveis. A superioridade material dos aliados foi amplificada por essa rigidez decisória. A guerra passou a ser conduzida sem margem para recuperação operacional. O desfecho tornou-se apenas uma questão de tempo. A análise histórica demonstra que a política de não recuar não foi um erro isolado, mas um padrão decisório reiterado. Esse padrão esteve diretamente ligado à centralização extrema do comando e à subordinação da lógica militar a objetivos políticos e ideológicos. A ruptura entre liderança política e comando profissional teve efeitos devastadores. A documentação disponível confirma a responsabilidade dessas ordens no aumento das perdas alemãs. O consenso historiográfico reconhece esse vínculo de forma clara. Ao final, a ordem que proibia o recuo não apenas condenou milhares de soldados alemães à morte, mas também comprometeu definitivamente a capacidade de resistência do regime nazista. Longe de representar firmeza estratégica, ela revelou-se um fator de autodestruição militar. O estudo dessas decisões oferece uma lição duradoura sobre os riscos da interferência política absoluta na condução da guerra. A história registra essas escolhas com precisão documental. Suas consequências permanecem inegáveis.